paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais uma aula do nosso segmento MAD EBD. Na lição aqui do terceiro trimestre de 2023, chegamos hoje à lição de número 8, que você, professor, vai lecionar aí na sua classe no dia 20 de agosto de 2023. O tema da nossa aula hoje é o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Nós seguimos então com esta temática da carta de Paulo a Timóteo, a segunda Timóteo e a Tito, né, que nós estamos então estudando nesse trimestre. E a lição de número 8, então, ela vai avançar aqui em cima dos capítulos 5 e 6 aqui da Epístola a Timóteo. Então, já no início aqui da nossa aula, eu já dou essa sugestão a você, professor, que está aqui acompanhando essa pré-aula. Eu pergunto se você já leu estes capítulos aí. É muito importante que você tenha esse embasamento da leitura bíblica, além de você ler o texto da lição, né, além de você ler os comentários e se preparar como você está fazendo aqui assistindo uma pré-aula, é importante também que você tenha esse contato com o texto bíblico. É possível que você já tenha lido toda a carta aqui de 1 Timóteo, né, desde o início ali, mas é sempre importante você rever. Cada vez que você lê, você vai pegando alguns detalhes a mais. Então a nossa primeira dica para você é essa, né? Faça a leitura de 1 Timóteo, se possível toda a epístola, mas se não, em especial aqui em específico os capítulos 5 e 6, que são então o tema onde vai embasar aqui a nossa aula deste próximo domingo. O nosso texto principal se encontra em 1 Timóteo 6 e 11. Segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Resumo da lição: o líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. E antes de nós entrarmos aqui na lição, eu quero fazer um convite a você que é aqui de Joinville. Nesta lição de número 8, nós estaremos tendo mais uma edição da nossa EBD regional. Desta feita será na igreja, na IADIO Viva Lares, ali na zona oeste, né, ali no bairro Vila Nova. Então você que é da região, você que é de outra região, pode organizar aí a sua caravana, combinar aí com os seus jovens e participar conosco. Desta feita estarei eu, sendo um dos professores, juntamente com o diácono Tiago Vieira. E a moderação é do nosso líder do segmento aqui, o presbítero Jonatas Lima. Então fica aqui o convite. Muito bem, a lição deste próximo domingo, então, trata aqui do relacionamento que este jovem líder, este jovem pastor chamado Timóteo, ele deveria ter aqui com diversos setores, diversos segmentos aqui da sua congregação, da sua igreja. O primeiro tópico da lição vai tratar aqui a respeito do relacionamento de Timóteo com os anciãos, com os jovens e com as anciãs, as mulheres idosas aqui da sua congregação. Então, dentro desses três primeiros subtópicos, a temática que o nosso comentarista traz aqui está baseada no tema do relacionamento familiar. Timóteo era aqui então um jovem pastor. Nós não temos exatamente a certeza de quantos anos ele tinha, mas nós temos a firme convicção, né, de que ele era uma pessoa, então um jovem solteiro, que Paulo havia deixado aqui dentro de um contexto que estava acontecendo no mundo da época de perseguição aos cristãos, uma perseguição que havia começado contra os judeus também, já na sede do Império, né, a partir de Roma. Essa perseguição também agora então havia chegado aos cristãos. Além daquela perseguição de judeus para com cristãos, agora então também estava havendo uma perseguição dos romanos, né, dos pagãos para com os cristãos, com os judeus de modo geral, mas também em específico aqui aos cristãos. E dentro desta situação de perseguição, Paulo envia então este jovem discípulo, né, seu jovem mentorado aqui, o pastor Timóteo, né, para que ele conduzisse então aqui a igreja na ausência do apóstolo Paulo. Nós já estudamos aqui nas lições anteriores, né, todo o contexto onde Paulo teria escrito então esta epístola, né? Paulo estava então distante aqui da cidade de Éfeso, mas envia para lá o seu amigo, seu filho na fé, Timóteo, então, para lidar com esta situação que estava acontecendo na igreja. E para que ele conseguisse então se conduzir bem, Paulo escreve essa epístola e nesses capítulos finais aqui então, capítulo 5, capítulo 6, Paulo começa a dizer a Timóteo como que ele deveria se portar, então, em relação a estas pessoas. Notem, Timóteo era um jovem pastor. Então, o relacionamento que ele deveria ter com os anciãos da igreja deveria ser um relacionamento baseado naquilo que um filho trataria com o seu pai. A posição de autoridade que ele estava não poderia, de forma alguma, ser confundida com um autoritarismo. De modo que o que o apóstolo Paulo recomenda a ele aqui é de que ele
tratar-se, né, essas pessoas mais idosas, tanto os homens como as mulheres, sem aspereza no seu tom de voz, né, na forma de falar, e principalmente então aqui é o tom de voz empregado e a dureza, e aliás a abordagem. Então a abordagem e o tom de voz são os dois pontos que Paulo destaca de como Timóteo deveria se dirigir a esses anciãos. E aqui, professor, nós podemos trazer isso para dentro desse contexto que você está aí na sua sala com vários jovens, né, com vários pessoas que talvez não tenham uma vocação para líder. Eu, inclusive, imagino que essa lição esteja falando bastante com você enquanto líder, enquanto professor. Muita coisa nós estamos aprendendo, né, nessas lições que se aplicam a nós, para que a gente faça uma análise da nossa liderança. Mas como a gente precisa aqui também passar isso para os jovens, eu creio que aqui é um ótimo momento para que você faça uma reflexão com eles, como que está o relacionamento deles com os seus pais. Porque aqui Paulo está dando um padrão de como que Timóteo deveria tratar os anciãos. Você tem que tratar os anciãos como se eles fossem os seus pais. Mas hoje em dia nós sabemos que mundo afora, por aí, e infelizmente até mesmo dentro da igreja, muitas vezes os jovens cristãos não tratam os seus pais da forma como seria o padrão bíblico. Então, se você menciona para o seu jovem, aqui Paulo ensina então que Timóteo tem que tratar o ancião como trataria o seu pai. Mas esse jovem, no dia a dia, ele trata o seu pai de qualquer maneira, não vai ficar bem claro o que está sendo discutido aqui. Então talvez seja interessante, você que é o professor da classe, você conhece a realidade dos seus alunos, fazer essa reflexão. No dia a dia, né, como é que está sendo o relacionamento desse jovem com os seus pais, com o seu pai, né, como um ancião, como alguém mais velho. E aí, nesse sentido, o comentarista da lição vai trazer um pouquinho mais à frente, aqui já no subtópico 3, o mandamento do Senhor, lá em Levítico 19:32. Diante das cãs te levantarás. Cãs aqui no sentido dos cabelos brancos, né? Honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então notem que há aqui um mandamento, uma ordem divina de como deveria ser o tratamento do povo de Deus, do povo escolhido, para com os seus idosos, para com os seus anciãos, as suas idosas. Então você pode, dentro desse primeiro momento, dessa reflexão, fazer esse resgate, né, do mandamento bíblico. E isso também, aos próprios 10 mandamentos, né, no rol dos 10 mandamentos, nós temos ali aquele que é visto como o primeiro mandamento com promessa, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e te prolongue os seus dias sobre a terra. Então este é um momento importante, né, que você pode provocar essa reflexão aí com os seus alunos. Na sequência, o comentarista trata aqui no segundo subtópico como que deveria ser a relação de Timóteo com os jovens da igreja. Então, relembrando, Timóteo era um jovem e ele estava numa posição de autoridade em relação aos demais jovens da sua congregação. Talvez jovens casados, jovens adultos, jovens solteiros. Então, como que ele deveria se portar? E aqui o conselho de Paulo, mais uma vez, é de que deveria haver um padrão adequado de tratamento, onde a base desse tratamento seria a afetividade. E aqui, mais uma vez, você pode, então, trazer isso no dia a dia do seu jovem na sua congregação, como é que anda o relacionamento familiar dele. Então, dentro de casa, como que ele tem tratado os seus irmãos, as suas irmãs. A mesma reflexão que nós fazemos aqui no primeiro ponto, né, você pode fazer nesse segundo subtópico. Inclusive, talvez uma orientação melhor aqui seria já promover essa reflexão ao final do primeiro tópico, né? Porque aí você conseguiria trabalhar, então, todas essas questões aqui já de forma junta, né? O tratamento com o pai, do primeiro subtópico, o tratamento com os irmãos, no segundo subtópico, e o tratamento com a mãe, que é a base, então, do terceiro subtópico que o autor traz aqui como as mulheres idosas. Nós temos aqui o Timóteo, como deveria se relacionar com as moças. Veja que o nosso comentarista aqui ele abre um tópico novo, né? Então há uma importância maior aqui, que o próprio Paulo também dá. Lembramos, Timóteo era um jovem, nada indica de que ele fosse casado, então era um jovem pastor solteiro diante de uma necessidade então que havia naquela congregação. Ele assume o pastoreio dessa igreja, a liderança dessa igreja, e é possível então que ele fosse um jovem que não tivesse esposa, né? Então nesse sentido ele deveria ter um cuidado muito maior ainda no seu relacionamento com as moças, com as jovens solteiras da sua congregação. Hoje, infelizmente, é uma das situações que mais tem trazido problemas, né, essa área de relacionamento dentro da igreja, né? O namoro, o noivado, o casamento, muitas vezes são
instituições, né, da nossa fé, da nossa tradição, que estão sendo conspurcadas, né? Não está havendo essa pureza que Paulo recomenda aqui a Timóteo. Então é um momento importante também da aula aqui na lição, que você, professor, reforce, né, qual é o padrão bíblico, então, de namoro, de noivado, de casamento. Se você julgar isso oportuno, né, dependendo aí da faixa etária que os seus jovens estão, é um momento interessante também para você fazer esta abordagem. Mas o comentarista da lição, então, ele vai aqui no primeiro subtópico, ele trata uma frase, né, em destaque aqui no versículo 2, que deveria ser em toda a pureza. Então esse toda a pureza aqui dá uma noção de que a totalidade da vida desse jovem pastor deveria estar envolvida nessa questão de pureza. Por pureza que nós estamos tratando então de santidade. O segundo subtópico continua com essa expressão pureza, mas ele traz de uma outra forma, pureza em tudo. Então em toda a pureza e com pureza em tudo. O jovem pastor então aqui é instigado por Paulo, né, a que desenvolva a vigilância, de que ele não poderia, ele precisava estar atento para não ser atacado por pensamentos ou sentimentos lascivos, e muito menos para descambar para atitudes impuras que poderiam afetar a sua vida espiritual e o seu ministério. Importante destacarmos que as atitudes impuras, né, as atitudes que muitas vezes então estão desencaminhando jovens e até mesmo líderes, pastores, para a área de a pornografia, para a área do próprio homossexualismo, para outras impurezas e imoralidades sexuais, elas não começam assim já de uma forma prática. Elas muitas vezes vão começar como um pensamento, aquilo que nós diríamos uma seta maligna, que ela é alojada ali, e aquele pensamento ele vai sendo alimentado. E a partir do momento que ele começa a crescer e a tomar conta de todo o pensamento, aquela pessoa então acaba indo para a prática do pecado. Mas nenhum pecado ele começa grande, nenhum pecado ele começa na prática. Pelo contrário, ele vai crescendo. Um pequeno pensamento, uma pequena impureza que vem sendo colocada, e ao ser alimentada, então ela vai crescendo até que toma conta daquela vida, e aí o estrago está feito. Então, nesse sentido, o terceiro subtópico traz uma frase atribuída a Lutero, onde ele diz que não é possível que nós impeçamos um pássaro de sobrevoar a nossa cabeça, mas que nós podemos impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Então, os pensamentos impuros, as tentações, né, aquilo que vai tentar nos desviar do caminho, aquilo nós não podemos impedir que ele aconteça. Hoje, a própria psicologia, a própria biologia, ela coloca que o ser humano ele tem uma divisão, né, entre o masculino e o feminino, onde o masculino ele é muito instigado pelos olhares, né, pelo visual, enquanto que o feminino ele é mais pelo ouvir. Então, nesse sentido, professor, é até interessante que você aborde este segundo tópico, né, não apenas aplicando aos meninos, aos jovens do sexo masculino aí da sua classe, mas também às meninas. Eu não sei como é que é a divisão, a organização, eu sei que em algumas igrejas tem classes separadas, né, para meninos e meninas. Então esses são temas que podem ser trabalhados com mais liberdade. Mas caso não seja a sua realidade aí, você precisa então dentro da aula colocar esse enfoque em ambos os sexos. Porque os pensamentos pecaminosos, os atos, né, libidinosos, a imoralidade sexual, ela não escolhe aqui gênero. Então ela tanto ataca os meninos como também as meninas. O vício em pornografia, que tem sido um dos grandes problemas na juventude da atualidade, não apenas da juventude, né, mas da humanidade pós-moderna, esse vício ele ataca tanto a homens como a mulheres. Então é importante que a gente faça sempre este enfoque, né, cuidando para que a gente não coloque apenas para os meninos ou apenas para as meninas, porque isso aqui é algo que atinge a ambos os sexos, são tentações então que acometem a todos. Então nesse sentido, é importante nós destacarmos, né, que esses pensamentos eles virão, esses olhares, né, essas tentações que vêm pelo olhar, né, tentarão atacar os homens. E as tentações que vêm pelo ouvir, né, também virão então para as meninas, para as mulheres. Mas a verdade é que nós, se não podemos controlar, conter as tentações de elas chegar, nós podemos sim evitar de alimentá-las. Então, quando o pensamento vier, quando a tentação vier, nós podemos então rejeitar. A partir do momento que nós começamos a alimentar aquilo, seja em pensamento,
seja de alguma forma externa, como o comentarista vai colocar aqui, né, de receber impulsos externos. Então você acessar um site, você acessar um podcast, algo que de alguma forma alimente aquele pensamento, então infelizmente o destino vai ser a prática do ato da impureza, a prática do pecado consumado, né, consolidado. Mas a frase de Lutero então nos leva a essa reflexão. Se não podemos impedir que o pássaro sobrevoe, mas nós podemos sim impedir que ele faça ninhos na nossa cabeça. Então, professor, que Deus te inspire, te ilumine e você consiga colocar este problema, né, esta questão dentro da sua classe de uma forma sábia e que consiga então gerar bons frutos aí no próximo domingo nesta aula. Por fim, no tópico 3, o autor comenta aqui a respeito das viúvas, então mandamento às viúvas. No primeiro subtópico, ele menciona aqui a necessidade de serem verdadeiramente viúvas. O comentarista da lição foi muito feliz aqui ao trazer um debate, né, que existe aqui entre os teólogos, entre os estudiosos, a respeito do que exatamente Paulo estava se referindo ao falar a respeito aqui das viúvas. Alguns estudiosos interpretam que havia um certo ministério, uma ordem das viúvas, que era responsável por fazer quase como se fosse um serviço dos diáconos, né? Um serviço de diaconia na igreja, auxiliando as pessoas, né? As demais viúvas, aos órfãos, né? Aqueles necessitados da igreja seriam então mulheres viúvas que fariam parte desta ordem das viúvas e trabalhariam nessa assistência social. Porém, outros estudiosos acreditam que não era exatamente uma instituição como essa que Paulo estava se referindo, que não existem provas, né, evidentes de que essa ordem das viúvas existisse. E nesse sentido, então, o texto aqui de Paulo, de 1 Timóteo 5, de 1 a 16, não é exatamente referente a esta instituição, mas a inscrição que ele menciona aqui, né, não era o ministério das viúvas, e sim a inscrição da lista das viúvas que deveriam receber a ajuda da igreja. É importante, professor, que você mencione aqui para os seus alunos que não havia nessa época nenhum tipo de assistência social, nem entre o governo de Roma para os romanos e muito menos, né, dentro do Império Romano para os povos minoritários, aqui, aqueles povos que faziam parte do Império de forma formal, mas que não eram cidadãos romanos. Então, se nem para os próprios cidadãos romanos não havia uma assistência social como a gente tem hoje, talvez o máximo assim que a gente poderia dizer que se aproximava seria a chamada política do pão e circo, onde eles distribuíam trigo, né, nas cidades romanas para a população pobre, e havia os circos, as corridas, que eram então o lazer, né, o pão e o circo, ali, então envolvido nesse sentido. Mas, excetuando isso, né, não havia um sistema de aposentadoria, não havia um sistema de assistência social tal como nós temos na atualidade. Então, dentro da igreja, houve essa necessidade. Havia muitos irmãos que estavam passando necessidade. E aí, já no livro de Atos nos mostra, vai ser instituída, então, a organização, né, ou aliás, a ordenação dos diáconos, para justamente resolver este problema, fazer essa parte da assistência social, servir as mesas, né, e deixar os presbíteros, os apóstolos, para o serviço de anunciar o evangelho, de pregar a palavra, e as demais instruções ali, né, que o livro de Atos também menciona. Então, nesse sentido, o papel de cuidar dessas pessoas, das viúvas, acabava recaindo sobre a igreja. E aqui é por isso que Paulo vai fazer esta fala, né, de que não deveria ser qualquer tipo de viúva, porque nem toda viúva era de fato viúva. O que ele queria dizer com isso? Ele queria destacar aqui a responsabilidade familiar. Se a viúva tivesse filhos, tivesse netos, então ela não era, entre aspas aqui, verdadeiramente viúva, porque ela não estava completamente desamparada. Era a obrigação da família sustentar aquela senhora, aquela idosa. Então é nesse sentido que nós interpretamos aqui a expressão verdadeiramente viúvas. Inclusive há aqui um versículo bastante forte, né, que Paulo utiliza, que se encontra em 1 Timóteo 5 e 8, onde ele diz que aquele que não cuida dos seus, então ele negou a fé e ele é pior do que o infiel. Então veja a dureza de Paulo ao se referir a essas pessoas que, tendo a sua mãe, a sua avó, a sua tia, talvez, né, passando necessidade, abandonasse. Como que essa pessoa poderia dizer, não, eu sou fiel a Deus, eu sirvo a Deus, se ele havia abandonado até mesmo aqueles da sua própria família, terceirizado essa obrigação? Então
Então, nesse sentido é que Paulo escreve aqui as viúvas que fossem verdadeiramente viúvas deveriam ser socorridas pela igreja. O segundo subtópico também, além de mencionar essa questão da responsabilidade da família, também vai mencionar aqui a respeito da questão que a Bíblia não abona nenhum sistema político ou ideológico, mas é fato que reprova mais alguns do que os outros. Então aqui uma clara alusão ao socialismo, à prática do populismo, do assistencialismo, que muitas vezes estão dentro das políticas públicas, inclusive aqui do nosso país, né? Então aqui a Bíblia ela não dá margem para que nós defendamos esse tipo de situação. Ela cobra, pelo contrário, a responsabilidade familiar, a responsabilidade dos indivíduos, né, de ajudar aos seus necessitados. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas 6:10, ele fala que nós devemos fazer o bem a todos, mas, sobretudo, aos domésticos da fé. Então, aqueles que estão dentro da nossa família de fé, os nossos irmãos de fé, e em especial, né, obviamente, aqueles da nossa família de sangue, né, esses nós temos uma responsabilidade ainda maior. Mas para além desse ponto da responsabilidade familiar, Paulo também vai fazer aqui um recorte de idade. Então as viúvas que deveriam receber a ajuda da igreja, o apoio financeiro, o apoio com alimentos, deveriam ser aquelas viúvas que já tivessem que não tivessem mais, né, condições de trabalhar, então que já tivessem uma idade mais avançada e que também fossem sem filhos e que não tivessem possibilidade de se casar de novo. As viúvas que fossem mais jovens, a orientação de Paulo então é de que elas se casassem novamente, que constituíssem famílias, que tivessem filhos, que isso sim seria uma boa forma então de elas glorificarem a Deus. Então esse recorte por idade também está aqui no segundo tópico. E por fim, há um terceiro recorte, né, um terceiro critério, podemos dizer assim, que Paulo vai utilizar aqui, que era o testemunho pessoal. Então, além de ela ser verdadeiramente viúva, além de ela ser alguém que tivesse já uma certa idade, ela precisava ter um testemunho de piedade, ser alguém temente a Deus e que tivesse, então, um cabedal ali de boas obras, de orações, enfim, né, que abonassem a esta mulher. Então, isso aqui, segundo o nosso comentarista, não diz respeito à conduta de inteira fidelidade conjugal. A viúva deveria ter apenas um marido, né? Então isso aqui ressalta a dignidade da viuvez. E por fim também o comentarista conclui dizendo que a viúva deveria ter se dedicado à prática de boas obras e criado filhos, recebido e atendido bem as pessoas em sua casa, enfim, deveria ser aqui uma cristã que exercesse com zelo a sua fé dentro dos princípios aqui, né, dessa tradição do primeiro século. Então, nesse sentido, irmãos, nós podemos, dentro da nossa classe, fazer uma relação aqui com a lei da semeadura, né? Então, essas viúvas, com o seu testemunho pessoal, então elas estariam, de certa forma, como se fosse uma aposentadoria, né? Tiveram toda uma vida aqui de apoio ao necessitado, então agora no momento em que elas estavam necessitando, elas teriam essa retribuição. Então, mais ou menos parecido, né, com o sistema aqui da aposentadoria, onde a pessoa trabalha, né, durante 30 anos, no Brasil até agora um pouco mais, né, muitas vezes, e aí ao fim da vida, então ao fim desse período ele pode então receber, né, direito aqui a uma pensão, a um determinado valor mensal. Então é mais ou menos esse aqui o esquema idealizado aqui pelo apóstolo Paulo. Então, chegando aqui à nossa conclusão, o comentarista conclui dizendo que a palavra de Deus ela é completa, ela tem lições para todas as áreas da nossa vida. Então, hoje nós vimos aqui a importância de ter relacionamentos saudáveis em família para que nos sirvam de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas da nossa vida. E vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a maneira como cuidamos de nossos familiares, especialmente nossos pais e avós em suas necessidades. Se ao final dessa aula você conseguir incutir isso, né, esse padrão bíblico de relacionamento familiar com os pais, com as mães, com os irmãos da igreja como um todo, com o respeito aos mais velhos, o tratamento, né, como o sexo oposto, então dos jovens com as jovens, das jovens com os jovens e vice-versa, então você terá atingido aqui o grande objetivo dessa lição, então, de inspirar os seus alunos a cada dia ser um pouco mais parecidos com Cristo. No mais, eu me despeço e desejo que a sua aula do próximo domingo seja muito abençoada e nós nos vemos aqui numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.